Buenas, senhoras e senhores, tudo bem? Vamos encerrar então o nosso segundo reinado, esse conteúdo que eu disse que é importantíssimo, né? Dispensa comentários. E eu disse pra vocês que é durante o segundo reinado que a gente tem a consolidação de um nacionalismo brasileiro. E na verdade isso é uma busca muito forte desde a independência do Brasil, mas que Dom Pedro I, lá no primeiro império, no primeiro reinado, não foi eficaz nisso aí. No período regencial nós também não tivemos muito avanço, nós vamos ter no segundo reinado. Para poder criar um nacionalismo, né, criar esse sentimento de pertencimento a uma nação, é preciso criar uma identidade, é preciso criar algo que aproxime as pessoas, né, dessa ideia de nacionalidade. É por isso, por exemplo, que em 1838, ainda no finalzinho do período regencial, nós temos o surgimento do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, né, que vai buscar criar uma história nacional, escrever, contar uma história nacional, que vai inclusive produzir guias de como se deve ensinar a história do Brasil nas escolas, né? É até interessante que a gente fala, né, você certamente já ouviu falar no termo descoberta do Brasil, descobrimento do Brasil, né, como se em 1500 já existisse Brasil, mas já para todo mundo já visualizar, né, essa ideia de descobrimento do Brasil na historiografia brasileira começa ali nesse século XIX, né, com o IHGB. E tem que criar símbolos que aproximem as pessoas. Então é um momento que o romantismo cumpre uma função primordial. Até não sei se o professor Wesley já fez algum vídeo de romantismo. Se nesse momento que eu publico esse vídeo ele ainda não fez, mas quando ele fizer, vou deixar em algum canto aqui da tela o link para você ver o professor Wesley falando de romantismo. Já vi essa aula dele, é fantástica, né? Como todas as aulas que o professor Wesley dá. Mentira! Mas enfim, voltando ao que eu estava dizendo, a literatura ela é encarada durante o século XIX com o romantismo como um ato de brasilidade, né? Uma noção de construção dessa identidade nacional. E nós temos um apelo muito forte ao indianismo. Né, a figura do indígena, o indígena sempre retratado como um símbolo de nacionalidade, como os primeiros brasileiros. Olha que absurdo falar um negócio desse, né? Mas beleza, é pra ser forçado mesmo, é pra criar uma noção de identificação, uma noção de nacionalidade, de alguém que você olha e se identifica. E esse indígena da literatura romântica é o indígena de noções russonianas, né? Aquele indígena do bom selvagem. Nós temos, por exemplo, exemplos disso, como Gonçalves de Magalhães, no seu poema A Confederação dos Tamoios, ou principalmente, né, um dos grandes nomes, Zé de Alencar. Zé de Alencar, que inclusive um grande defensor da escravidão, né, vai até o final, era deputado, né, vai até o final defendendo até o final da escravidão ele defende, né, a permanência da escravidão, mas ele tem, né, obras como Sertanejo, Birajara, Iracema, Guarani, é até interessante, né, que é aquele indígena que tem uma harmonia exótica com a natureza, né, aquele indígena, sabe aquela coisa meio filme assim que você vê, de repente bate o vento, ele sente o ar, o indígena olha pro lado assim, né, aí o passarinho olha pra ele faz assim com o passarinho, e o passarinho faz assim pra ele, olha como ele se relaciona, uma bobagem, né, uma balela. Mas enfim, não vou discutir isso daí, né? Deixa que o professor Wesley discute isso, mas o romantismo é a literatura para criar essa identidade nacional. E tem outros fatores, né? Já disse para vocês como a questão Christie é importante, né? Que é o enfrentamento aí da Inglaterra, né? Para reafirmar a identidade nacional, a autonomia do Brasil. E a Guerra do Paraguai, sem sombra de dúvidas, né, senhoras e senhores? A Guerra do Paraguai, que eu comentei na última aula, no último vídeo, né, melhor dizendo, ela é muito importante para fortalecer o exército brasileiro, que até então não tinha uma força política tão importante, aumenta ali o movimento abolicionista, incentiva o movimento abolicionista, o movimento que vai pregar o fim da escravidão no Brasil, e vai aumentar o sentimento de pertencimento a uma nação. Senhoras e senhores, nada une mais as pessoas do que ter um inimigo em comum. E durante a Guerra do Paraguai, estamos falando de várias regiões do Brasil que pegavam jornais cotidianamente para acompanhar os efeitos da guerra, para acompanhar os resultados da guerra, para acompanhar o que acontecia na guerra. Putz, eu sou o Brasil, eu tenho um inimigo em comum agora, que é o Paraguai. É até interessante que o fato de você chamar de Guerra do Paraguai, o resto da América toda chama de Guerra da Tríplice Aliança. Mas por que o Brasil chama de Guerra do Paraguai? Para enfatizar, é a Guerra do Paraguai. Foi o Paraguai que causou isso aí e a gente que se defendeu. Né? Olha só, é tudo criado com esse sentimento de nacionalismo. Né? A Guerra do Paraguai insufla, sem sombra de dúvidas, gera um sentimento nacionalista no Brasil deste momento. Certo, senhoras e senhores? Tranquilidade? Vamos lá então, vamos falar da famigerada
crise do Império. Vamos entender agora esses momentos aí que vão do pós-Guerra do Paraguai, de 1870 até 1889, entender por que, senhoras e senhores, que a monarquia vai cair. Vamos começar com a questão religiosa. Senhoras e senhores, entenda uma coisa, preste muita atenção em mim aqui agora. Muita atenção mesmo. Pra você entender a crise do Império, beleza? Foca em mim aqui. A crise do Império é uma crise de desgaste político de Dom Pedro II. E mais do que um desgaste político, é uma crise de isolamento político de Dom Pedro II. Dom Pedro II vai ficando isolado. Um exemplo que eu dou em sala de aula, que é um exemplo absurdamente imbecil, mas muitas vezes ajuda você a entender, e muitos alunos visualizam quando eu falo isso. Imagine uma cadeira, uma cadeira que tem ali suas 4 pernas. Arranque uma perna dessa cadeira, ela vai capengar, vai estar de pé ainda, mas vai estar ruim, né? Não vai estar a mesma coisa. Não vai dar nem pra sentar mais. Aí você tira outra perna, ela fica, né, jogada de vez ali, só com 2 pernas ali. Putz, agora tá pior ainda, né? Você tira mais uma, ela ainda vai se manter em pé, mas você vê que falta isso só pra cair. Na hora que você tira a outra, ela desaba de vez. É isso, né? No jeito que os pés das cadeiras são a base da cadeira, Dom Pedro II vai perdendo as suas bases, né? Quem que eram as bases de Dom Pedro II? Né, os intelectuais, a intelectualidade, que escrevia nos jornais, que era ativa para a população, né, a intelectualidade. Nós tínhamos também com base fortíssima de Dom Pedro II, a Igreja Católica, presente na Constituição de 1824, certo, senhoras e senhores? O Exército, que também era uma base de Dom Pedro II, e você sabe, né, além de todos isso aí que eu falei, de todos esses que eu falei, uma outra base é a elite cafeicultora, né, os grandes cafeicultores, os grandes barões do café, aí, né, vamos deixar de chamar de barões de café, vamos chamar de elite cafeicultora, que acho que fica melhor pra gente. Enfim, senhoras e senhores, como que cada um desses caras aí vai deixando de apoiar Dom Pedro? Eu falei que ia começar pela questão religiosa, não, vou começar pela questão republicana. Né, que acontece que as noções republicanas no Brasil são muito fortes. Desde a independência do Brasil já se existia um papo de república, afinal de contas, quando o Brasil é independente, só 2 países na América como um todo não são repúblicas, que é o Brasil e o México, que são monarquias. Toda a América é republicana, menos Brasil e México. Tanto que em 1870 vai ser publicado um manifesto chamado de Manifesto Republicano, num jornal chamado A República, que vai dizer justamente essa frase, né? Nós somos da América, queremos ser americanos. Isso quer dizer, nós somos da América, a América é majoritariamente uma república, nós também queremos ser republicanos. A monarquia é vista como atrasada, a monarquia é vista como responsável pelas crises do Brasil, como responsável pelo atraso industrial do Brasil. Então quer dizer, a ideia não é nova, já falei, lembre-se do período regencial, como eu disse, né, várias revoltas de cunho republicano, só que vai ganhando mais força com a década de 70, né? E aí chega em 1873, a Convenção de Itu vai criar o primeiro partido republicano da história do Brasil, que é o PRP, é o Partido Republicano Paulista. Depois vai surgir, por exemplo, o PRN, Partido Republicano Mineiro, né? E vários partidos republicanos vão surgindo a partir da década de 70. Ora, o republicanismo vai ficando cada vez mais forte, vai ganhando cada vez mais os intelectuais urbanos, que nós chamamos, né? Os grandes formadores de opinião, né? Tipo os youtuber da época. Pode botar na prova tipos youtuber da época? Claro que não, feio, né? Mas os grandes formadores de opinião daquele momento. Quer dizer, Dom Pedro II está pressionado pelos intelectuais urbanos. Esse primeiro ponto é essa questão republicana, o crescimento, o fortalecimento das ideias republicanas no Brasil. Demorou? De boinha? Senhores, e a questão religiosa? Que questão religiosa? Olha só, né? A maçonaria, não sei se os senhores conhecem a maçonaria, né? A ordem maçônica, ela era muito forte no Brasil e ela tinha valores liberais, valores ainda de cunho iluminista, valores anticlericais que criticavam a igreja. Não pode falar que é ateu, não é isso. Não é ateu, acredita em Deus, mas tem críticas muito fortes à Igreja Católica. E nós temos um Papa chamado Pio IX, que, ciente dessas críticas da maçonaria, por exemplo, publica ali a sua bula papal chamada de Bula Syllabus, né, nome feio, né, fique tranquilo em relação a esse nome. É uma bula papal para todos os países católicos, incluindo o Brasil, onde o Papa determinava que todos os maçons deveriam ser afastados da vida religiosa. Você não pode ser maçom e católico.
rola esse afastamento. Mas, olha só, Igreja Católica e Império aqui no Brasil eram muito próximos, né? Vale lembrar de duas coisas que estavam na Constituição brasileira que mostravam como o Brasil era um país religiosamente católico, né? O Brasil tinha o beneplácito e o padroado. O que é o padroado? O padroado é um direito do imperador de escolher os principais bispos, né, no Brasil. O imperador podia escolher os bispos. E o beneplácito? Ora, beneplácito é o fato do imperador aprovar ou não as determinações da igreja. Olha como igreja e império eram uma coisa só, né? Como o Brasil tinha uma religião oficial e como Estado e política, né, um interferia no outro. Então, quando Dom Pedro II vê, né, essa bula papal aí falando, olha, tem que afastar todos os maçons da vida religiosa, putz, Dom Pedro II mesmo, ele era grão-mestre de uma loja maçônica. Dom Pedro II tinha muitos maçons perto dele, né? Muitos maçons nos seus gabinetes, muitos maçons faziam parte da vida política de Dom Pedro II. Quer dizer, Dom Pedro II não dá o seu beneplácito, não aprova isso daí. Só que ainda assim, bispos no Rio Grande do Norte e no Pernambuco afastam maçons da vida pública. O que Dom Pedro II faz com esses bispos que afastaram os maçons? Prende esses caras, prende esses bispos. Opa, aí a Igreja Católica se revolta contra Dom Pedro II. Peraí, Dom Pedro II, você prendeu 2 bispos porque eles seguiram a determinação do Papa? Não. Olha, Dom Pedro II, a gente foi muito amigo. Monarquia e religião foram muito amigas, mas agora não vai dar mais. A igreja deixa de apoiar Dom Pedro II. Dom Pedro II perde o apoio da Igreja Católica naquilo que fica conhecido como a questão religiosa, senhoras e senhores. Demorou? De boinha? E olha lá, isso aqui é muito importante, já falei pra vocês que vou fazer um vídeo só sobre abolicionismo no Brasil e escravidão, focando o século XIX, né? Mas vamos lá. A questão escravocrata, senhoras e senhores. Como eu disse pra vocês, pós-Guerra do Paraguai, você tem um crescente movimento abolicionista, né? Nomes como Joaquim Nabuco, que vai escrever um livro chamado O Abolicionismo, né? José do Patrocínio, André Rebouças, Luiz Gama, senhoras e senhores, o Orfeu de Carapinha, Luiz Gama, né? O Rábula da Liberdade. Luiz Gama que tem uma história fascinante, né? Nasceu na Bahia, nasceu livre, foi vendido pelo seu pai como escravo, consegue comprar sua alforria aqui em Campinas, vai para São Paulo, frequenta as aulas de direito, né? Nunca ingressa no curso, mas frequenta as aulas de direito e passa a atuar nos tribunais defendendo a abolição da escravidão, né? Não era uma coisa ordeira, mas também não era desordeiro, Luiz Gama, né? Uma coisa interessante. Enfim, senhoras e senhores, e como vocês sabem, algumas mudanças vão começar a surgir com o passar do tempo. Então, eu falei, a Guerra do Paraguai impulsiona o movimento abolicionista, afinal de contas, vira um argumento pro abolicionismo, né? Para esse movimento abolicionista. Ora, senhoras e senhores, os escravizados foram para a Guerra do Paraguai lutar pelo Brasil, com a promessa de alforria, beleza. Eles foram lá, lutaram pelo Brasil. O Brasil não pode lutar por eles? O Brasil não pode lutar contra essa instituição terrível que é a escravidão, né? Sem contar que muitos escravizados voltaram da Guerra do Paraguai e não foram alforriados. Muitos, olha que curioso, né? Muitos foram envenenados para não conseguirem a sua alforria. Para você perceber como a escravidão é uma questão de mentalidade também, né? Não só ah, beleza, voltou da escravidão. Não, mentalidade, como assim? Ele voltou e eu vou ter que cumprir com a minha palavra de alforriar esse cara, né? Pesado pensar nisso. Tem uma chargezinha que você pode encontrar no último slide de Guerra do Paraguai, né? Você sabe, você encontra os slides aqui na descrição deste vídeo. Já aproveito e peço para você dar o seu joinha, dar o seu likezinho nesse vídeo e se inscrever no canal Educalipse para acompanhar as outras aulas. Mas enfim, senhoras e senhores, tem essa imagem desse escravizado voltando com a farda e com a mão na testa, assim, horrorizado com o que ele tá vendo, né? E a legenda fala, o herói eu não lembro exatamente a legenda de cabeça, né? Mas o herói volta da guerra e encontra sua mãe amarrado a um tronco de eu não lembro exatamente a palavra, um tronco de horrores, coisa assim, eu não me lembro. Posso checar e deixar na descrição do vídeo também. Mas enfim, o que isso quer dizer? Essa charge que vira e mexe aparece em prova. Quer dizer que esse escravizado voltou como herói da Guerra do Paraguai e ele está se deparando, voltou alforriado talvez, mas está se deparando com sua mãe presando um tronco horrível de realidade. Lembrei, um tronco horrível de realidade. E a realidade do Brasil, qual que é? A escravidão está comendo solta ainda, entendeu? Então quer dizer, senhoras e senhores,
o movimento abolicionista vai crescer pós-guerra do Paraguai. E já falei para vocês, esse movimento abolicionista crescendo, vão crescer as leis também. Em 1850, preste atenção, eu coloquei errado neste slide, eu botei 1852, tá errado. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que eu já comentei em outras oportunidades, encerra o tráfico de escravizados, só que, senhoras e senhores, 1871, nós temos a chamada Lei Visconde do Rio Branco, popularmente conhecido como Lei do Ventre Livre. Muito importante pra gente. O abolicionismo vai influenciar a criação de uma série de leis, né, que vão surgir, que vão atacando a escravidão. Vem comigo aqui, ó, presta atenção. Você não pode pensar que a abolição da escravidão no Brasil foi uma coisa de pá, ponto, acabou. Não. Né, a escravidão no Brasil, ela tomou uma pedrada na cabeça. Tá meio tonta, mas tá continuando andando. Aí toma outra pedrada na cabeça, já tá mais tonta, tá quase caindo. Aí toma uma terceira pedrada na cabeça, tá quase caindo, até o momento que chega alguém, passa a rasteira e ela cai de vez a escravidão no Brasil. Gostou da encenação? Né? Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Você vai ter que voltar esse vídeo pra ver isso aí. Enfim, senhores, o que eu quero dizer com isso? Olha, a Lei Eusébio de Queiroz foi uma pedrada na instituição escravidão. Né? Olha, a Lei Eusébio de Queiroz já vislumbrou a possibilidade de um dia, quiçá, a escravidão acabar. Né? Aí chega 1871, Lei Visconde do Rio Branco, senhoras e senhores, ou simplesmente Lei do Ventre Livre. O que é a Lei do Ventre Livre? Filhos de escravas nascidos depois do dia 28 de setembro de 1871 eram livres. Filhos de escravos nascidos depois de 28 de setembro de 1871 eram livres. Quer dizer, olha lá, né, já uma pedrada aí na instituição escravidão. Claro, essa lei era só isso, Isaac? Não. Ela tinha um porém. Né? Qual que era o porém dessa lei, senhoras e senhores? O porém é de que, ok, a criança tá livre, você não pode virar e jogar ela no mundo, né? Vai, criança, voa, ganha o mundo. Né? Não é assim que acontece. Essa criança tinha que ficar sob os cuidados do senhor da mãe, evidentemente. Só que, ok, o senhor da mãe tinha que criar essa criança até os 7 anos de idade. E aí ele podia escolher, depois de criar essa criança até os 7 anos de idade, ou ele entregava para o governo essa criança e ganhava uma quantia em dinheiro, ou, para cada ano que ele criou essa criança teria que devolver com 2 anos de trabalho. Ou seja, ele criou até os 7 anos, esse cara que ficou até os 7 anos sob os cuidados desse senhor, trabalharia mais 14, 2 anos para cada ano. Ou seja, até os 21 anos de idade. E claro, isso era muito mais vantajoso do ponto de vista dessa elite escravocrata, no geral, senhoras e senhores. Demorou? É aquela coisa. Na prática, ninguém fica livre pela lei do ventre livre. Se você parar para analisar, né, afinal de contas, a escravidão acaba em 13 de maio de 1888, eu vou falar disso daqui a pouco, Lei Áurea, né? E essa lei é de 1871. Se o cara só ficava livre de fato aos 21 anos, você faz a conta aí, né? 1871 mais 21 daria 1892. A escravidão acabou 4 anos antes. Senhores, 1885, outra pedrada aí na cabeça da escravidão. Professor, posso escrever pedrada na cabeça da escravidão? Claro que não, feio. Né? Mas mais um ataque à instituição escravidão. Né? Mais um ataque certeiro à instituição escravidão, que é a Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários, senhoras e senhores. Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenários. O que era essa lei aí? Senhoras e senhores, essa é uma lei que também não tem muita funcionalidade prática naquele momento, mas é uma lei onde escravos com mais de 65 anos eram livres, senhoras e senhores. Escravos com mais de 65 anos eram livres. Na verdade, assim, o limite era 65 anos, né? A pessoa que tinha 65 anos, ela tinha que estar livre. Na verdade, o que acontecia é o seguinte, era com mais de 60 anos. Escravos a partir dos 60 anos seriam livres, mas teriam que trabalhar mais de 2 a 3 anos para ter a sua liberdade. Então, ou seja, 2 anos na verdade. Se você tem 60 anos, você trabalharia até os 62 e seria livre. Se você tem 62, trabalharia até os 64 e seria livre. Só que se tiver 64, você trabalharia até no máximo 65 anos. Então na prática,
certamente com 65 anos este escravizado estaria livre, mas faz a gente refletir sobre alguns pontos, né? Primeiramente, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, putz, mas esse escravizado tinha saúde a essa idade, no momento em que as pessoas de elite se viviam muito, viviam até uns 70 anos? Não, né? Tem um assistencialismo para esses escravos, esse ex-escravo, Isaac? Não tinha, né? Não tinha. Então também é uma lei que na prática não tem muita... não tem muita... Inclusive, ela só entra em vigor em 1887. Ela é aprovada em 1885, mas só entra em vigor em 87. Então ninguém fica livre mesmo pela lei Saraiva-Cotegipe. Mas, senhores, é importante... Quer dizer, não é que ninguém, né? Se alguém tiver 65 anos em 87, ficou, né? Mas foi pouca gente. Senhores, pergunta que já coloquei em muita prova e sempre friso muito isso para os meus alunos. Nós podemos dizer que essas duas leis, a lei do ventre livre de 71 e a lei do sexagenário de 85, do século XIX, são leis inúteis? Muitos alunos pensam, são inúteis, professor, porque afinal de contas, a lei do ventre livre, o cara só ficaria livre, né, em 1892, e na lei Saraiva-Cotegipe, o cara só ficou livre se tivesse 65 anos em 87, então são leis inúteis. Não são inúteis, senhoras e senhores. São leis com pouca funcionalidade prática, né, pro término da escravidão. Existia muito debate, vou comentar isso quando falar de escravidão, um vídeo só sobre escravidão, mas não são leis inúteis porque são leis que quebram aquela coisa da escravidão intocada. Até 1850 a escravidão era intocada no Brasil, intocada. Isso é uma instituição que existe, tá aí, ponto e acabou. E a escravidão no Brasil, vou explicar isso também no próximo vídeo, mas a escravidão no Brasil, ela é mais do que um sistema social, é um sistema econômico. Né? A gente tem que entender isso. Né? É um sistema que tange tudo, tudo gira em torno da escravidão. Vamos ter que falar disso depois. Mas enfim, foram leis que foram atacando a escravidão. Né? A escravidão que era intocada foi sendo tocada e quebrada até o 13 de maio de 1888, senhoras e senhores, onde a princesa Isabel, né, dá sua canetada e assina, né, a Lei Áurea, porque o imperador estava se recuperando de um problema de saúde, o imperador que era muito doente, né, nesse momento aí. Inclusive os defensores do republicanismo, muitos defensores diziam assim, vamos esperar Dom Pedro II morrer, porque ele era um homem muito respeitado ainda assim, né? Vamos esperar Dom Pedro II morrer e aí a gente proclama a república. Ele sempre ficava doente e sempre cuidava das suas doenças em Petrópolis. Nesse momento ele estava em Petrópolis. E quando eu coloco pra vocês que a Lei Áurea tem aspectos positivos e negativos, tome cuidado, não é que eu tô dizendo, como assim, Isaac, é ruim abolir a escravidão? Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que, claro, um aspecto positivo, certamente, o fim dessa instituição retrógrada que é a escravidão, né? Mas muitas províncias, inclusive, se recusam, muitas cidades se recusam a acabar com a escravidão, de tão forte que era, mas outras províncias já tinham acabado, o Amazonas, né, o Ceará acabam antes com a escravidão. Mas, enfim, senhoras e senhores, qual é o aspecto negativo da Lei Áurea? Que não tem nenhum projeto de inclusão dessa população negra, né? Tem nenhum projeto de inclusão, o que leva até hoje, né, a grande desigualdade social que a gente tem no Brasil ainda muito ligada com o 13 de maio de 1888. Não há nenhum projeto de inserção social destes ex-escravos, né? Muitos acabam indo morar em regiões mais periféricas, muitos vão se estabelecer nos cortiços do Rio de Janeiro, muitos vão acabar continuando na dependência dos seus senhores, porque não tem para onde ir, dos seus ex-senhores, melhor dizendo agora, né? Enfim, senhoras e senhores, qual que é o problema? O problema é que as oligarquias de café, né? Oligarquia, você sabe, né? Um pequeno grupo de pessoas que tem poder sobre uma grande quantidade de pessoas, né? Um poder que governa em causa própria ali, né? Essas oligarquias de café, essa elite cafeicultora, acreditam o quê? Que vão ser indenizados. Ora, acabou a escravidão, eu serei indenizado pelo fim da escravidão. Olha que brisa, né? Eles não acreditam que vão indenizar os escravizados. Eles querem ser indenizados. Eu perdi minha posse, o escravo é minha posse, eu investi dinheiro nele. Né? Eu quero uma indenização. E Dom Pedro II, a monarquia, né, no geral, não dá essa indenização que esses caras querem. Senhoras e senhores,
evidentemente, o que acontece? Essa elite cafeicultora, essas oligarquias de café, se voltam contra a monarquia. É o que nós chamamos dos republicanos do 13 de maio. Né? É uma maneira jocosa de dizer, né? Mas são os republicanos do 13 de maio. Só querem a república depois do 13 de maio de 88. Porque eles acreditam que a república dará a indenização que eles merecem, né? Que coisa, senhoras e senhores. Isso é a questão escravocrata. Já falamos da questão religiosa, da questão escravocrata e da questão republicana, senhoras e senhores. Aí chegamos à definidora, que é a questão militar, senhoras e senhores. Como eu disse para vocês, pós-guerra do Paraguai, o exército está absurdamente prestigiado, almeja uma maior influência política e estão super influenciados pelo positivismo, né? Aquela ideologia que surge na França com Augusto Comte, que prega a ordem e o progresso. Você certamente já viu isso na sua bandeira nacional, que é a bandeira do Brasil. A ordem e o progresso. E os militares vão interpretando essa ideologia positivista que prega o avanço e tudo mais como uma noção republicana, né? Se o positivismo prega o avanço, a ordem e o progresso, então o que vai garantir a estabilidade, o que vai garantir o avanço? Um governo republicano, moderno, que não seja um governo monárquico, hereditário, ultrapassado. E esses militares vão almejar cada vez mais participação política. E muitos militares voltam da Guerra do Paraguai com tendência ao abolicionismo, afinal de contas lutaram lado a lado de soldados negros escravizados. E o exército começa a se voltar em algumas questões. Para começar, o exército começa a se posicionar, muitos militares começam a se posicionar contra a escravidão. O que Dom Pedro faz? Dom Pedro II proíbe o exército de se manifestar politicamente. O exército não pode publicamente se manifestar politicamente. Para além disso, militares que se manifestam defendendo o abolicionismo vão presos. E nesse momento é até interessante dizer, o exército era responsável por buscar escravos fugidos. O exército para de procurar escravos fugidos nesse momento. Senhores, Dom Pedro II mandou prender militares, e isso vai gerar um impasse, isso vai gerar uma revolta, o exército vai se voltar contra Dom Pedro. Como eu falei da cadeira que vai perder nas suas bases, Dom Pedro II perdeu o apoio da Igreja Católica, perdeu o apoio dos intelectuais urbanos, perdeu o apoio das oligarquias de café, as elites cafeicultoras, né, a elite cafeicultora, melhor dizendo, e perdeu o apoio dos militares, né, militares muito influenciados pelo positivismo, militares que estão ali influenciados pelas ideias abolicionistas, e nós vamos ter aí, no dia 15 de novembro de 1889, a chamada Proclamação da República, que você sabe, pelo que eu acabei de falar, foi um golpe. Né? É um golpe de elite, é um golpe que não tem participação do povo. Tem um historiador importante pra gente, que é o José Murilo de Carvalho, ele tem um livro que chama Os Bestializados. E o que é bestializado? Bestializado é o alienado, o cara que não tá entendendo nada que tá acontecendo, né, que tá passando. Imagina que eu tô aqui gravando esse vídeo, né, e aqui na minha frente você não tá vendo, né, mas tem, por exemplo, gente se matando, guerra, né, gente esfaqueando o outro. Eu tô aqui gravando o vídeo e você tá aí alienado, bestializado, sem saber de nada. Né? É isso. O povo vai ver essa proclamação da República de maneira bestializada. Isso o povo não vai participar. Porque no fim das contas, quem que vai derrubar Dom Pedro II? Os intelectuais urbanos vão dar a legitimação intelectual desse golpe, mas as oligarquias de café, né, os cafeicultores, o exército que vai conduzir esse golpe, é um golpe militar que vai levar à deposição de Dom Pedro II. Ele não tem nenhuma sustentação política e a sua família e ele são convidados no jeitinho, né, a saírem do Brasil. Inclusive, Dom Pedro deixa algumas cartas muito tristes, né, onde ele diz que ele esperava pelo menos poder continuar no Brasil, terra que ele tanto amava e não sei o quê. Mas enfim, vai se exilar em Paris até a sua morte, toda a família real é exilada do Brasil. E a proclamação é feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca, que nem era tão favorável à República anteriormente, mas acaba sendo cooptado ali pelos militares. Marechal Deodoro da Fonseca, que será o primeiro presidente do Brasil, vai assumir provisoriamente. Ele é o responsável pela proclamação da República na praça que hoje ficou conhecida como Proclamação da República, senhoras e senhores. Mas o povo não sabe, né? O povo, dormimos monarquia, acordamos república. O que mudou pro povo? E quando eu falo povo, eu falo eu e você, né? O povo, gente como a gente, eu e você. Ai não, eu sou rico. Ai, meu pai tem um Jeep Renegade. E de você é povo, você é povo. Meu pai tem um Honda Civic. E você é povo. O que vai acontecer com o povão? O povão vai dormir monarquia e acordar república. Isso é muito retratado, inclusive, no livro do Machado de Assis, né?
Quem castrou Alves? Machado de Assis. Boa essa, né? Enfim, Machado de Assis vai retratar muito isso no Esaú e Jacó, né? Onde tem um trecho fantástico, né? Do conselheiro Aires conversando com o dono da padaria, que a padaria se chamava Confeitaria do Império e agora acabou, né? A grande preocupação é a fachada, é a mudança de fachada. Machado de Assis genial, como sempre, né? Enfim, é uma mudança na prática, assim, o que vai mudar na sua vida? Nada, né? Nada. A monarquia caiu, muita gente falou, o quê? Caiu? Né? Imagina você, seu Zé, acordou pra fazer pão, né, 5 da manhã, tá lá fazendo pão, whatever, né, fez pão, vendeu pão, deu 10 da manhã, ele pega o jornal, tá lá, Brasil é República. Fala, o quê, caramba? Né, tipo, é isso. Não há uma mudança muito visual de cara para a população no geral, senhoras e senhores. 15 de novembro de 1889, o golpe da proclamação da República. Mais um golpinho aí pra gente, né? Quantos golpes na história do Brasil até os dias de hoje, né, senhoras e senhores? Enfim, é o fim deste período do Brasil Império, certo? Primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. Segundo reinado, até hoje, é uma das matérias que mais cai em vestibular, então dá uma atenção especial. Falei que ia fazer vídeos mais curtos, mas desculpa, eu desinvestei a falar que nem percebi, já deu meia hora. Senhores, espero que tenham entendido. Você já sabe, qualquer dúvida, mande para o Instagram, @profisactrevisan, ou para o e-mail, profisactrevisan@gmail.com. É isso, senhoras e senhores. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau!